Meus amigos, quando acaba a temporada da NFL no Super Bowl, muita coisa acontece até que a próxima temporada comece em setembro. Muita coisa importante. Então, para você que está começando a acompanhar o mundo da NFL, ou para você que já está há algum tempo e quer mergulhar de cabeça, saber o que acontece de fevereiro até setembro, que tem coisas muito importantes que você vai acompanhar pelo Golim Sports, fica aí porque a gente vai ver não só coisas importantes que acontecem na off-season, mas eu vou te explicar também. Essas coisas de tag, essas coisas de contrato, eu sei que são complicadas. Então, depois da vinheta, solta, Gretão! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. A primeira data relevante pra gente aqui, ela é em 21 de fevereiro, que já passou, estamos em março agora. Ela, começando às 4 horas da tarde do horário de Nova York, que seria 6 da tarde, os times podem colocar tags nos seus jogadores, franchise tag ou transition tags, explicando em menos de 30 segundos se for possível. Se um time não consegue chegar num acordo de extensão de contrato com o jogador, ele pode colocar a tag de franquia, franchise tag exclusiva, em que você é obrigado a pagar uma média dos 5 maiores salários da posição do jogador para ele, num contrato de 1 ano, sem ele poder negociar com mais ninguém. Da mesma forma, só que podendo negociar com outros times, tem a tag de franquia não exclusiva. A tag de transição, a transition tag, é a mesma coisa que a não exclusiva, só que são os 10 maiores salários e não os 5. Isso é uma forma dos times que não conseguirem acertar o contrato com o jogador, segurar ele por mais um tempinho, de repente por causa de teto salarial e tudo mais. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, durante um vídeo inteiro, eu vou deixar aí pra vocês no card. Então, a partir do dia 7 de março é quando os times podem do dia 21 até o dia 7 é quando os times podem colocar essas tags nos seus jogadores, e quando você estiver vendo esse vídeo, alguns times já colocaram, a gente fala disso do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março acontece o Scouting Combine, como sempre lá em Indianápolis, no Lucas Oil Stadium. O que é o Combine? É quando os jogadores que devem ir para a NFL através do draft, eles fazem uma série de desafios físicos para que os times tenham uma informação a mais, ou seja, eu tenho o Pro Day, que é o dia em que a faculdade cedia uma série de treinos, eu tenho os jogos dele na universidade, é claro, e eu também tenho o Combine. É lá que eles vão medir o jogador, ou seja, altura, peso, tamanho da mão, envergadura e tudo mais. É onde eles vão fazer salto em distância, salto vertical, levantamento de peso, corrida de 40 jardas, que é importantíssimo, corrida de 10 jardas, circuitos, os quarterbacks vão fazer passes, os recebedores vão receber, e isso é muito importante. Um jogador que vai bem na temporada, mas tem um combine ruim, perde valor, e o contrário também, como é o caso, por exemplo, do DK Metcalf, que fez um combine maravilhoso, e isso elevou muito o seu valor no draft, sendo draftado mais antes do que seria. Então, o combine é muito importante, ele está rolando, e a gente vai falar sobre tudo de mais importante que rolou no combine mais pra frente, tá bom? Muito bem, acaba no dia 7 de março, então, o período em que os times podem colocar suas tags. No dia 7 de março também começam os Pro Days do college, que é isso que eu falei pra vocês. Georgia, por exemplo, que é a faculdade mais incrível hoje em dia, ela cedia o seu Pro Day. Então ela vai pegar os seus atletas que vão se eleger pro draft e vão fazer uma série de testes com eles. É lá que os times da NFL, vai lá o técnico, Mike Tomlin, ele vai lá e vai ficar de olho naquele cara que ele tá de olho, assim. Isso aconteceu muito e acontece direto também. De 17 a 19 de abril, é possível fazer visitas em estabelecimentos elegíveis para o draft. Então, os clubes podem permitir que 30 jogadores não locais passem por exames e tudo mais. Lembrando que isso é relevante não só pra gente, mas muito pros times também. Então tem coisas que não são tão importantes pra gente. De 7 a 26 de abril, de 7 de março a 26 de abril, os times da NFL podem fazer entrevistas por telefone ou por vídeo com prospectos do draft, ou seja, jogadores que eles têm interesse. 3 entrevistas por jogador, não mais do que 1 hora de duração. Loucura, né? 13 de março é uma das que eu mais gosto. De 13 a 15 de março é o período de negociação. Olha o que está escrito aqui. Durante o período que começa ao meio-dia do horário de Nova York, pra gente 2 horas da tarde, do 13 de março até
3h59 e 59 segundos da noite, da tarde, do dia 15 de março, ou seja, 6 da tarde aqui, os clubes podem contactar e entrar em negociação de contratos com agentes certificados de jogadores que vão se tornar agentes livres quando acabar o contrato no dia 15 de março. Basicamente, é quando vai começar as trocas. A gente tem muitos jogadores agentes livres esse ano e a gente deve ver muitos deles saindo dos seus times ou não, podem assinar novamente com seus próprios times e tudo isso a gente vai ver principalmente de 13 a 15, mas mais do que isso também, porque em 15 de março os times entram no seu novo salary cap, no seu novo teto salarial e aí podem fazer negociações e vai ser uma loucura. Então, olha que interessante. Depois de falar com os jogadores de 13 a 15 de março, é no dia 15 de março, 6 horas da tarde, horário de Brasília, que oficialmente começa o dia 2023 da Liga, que ele vai terminar lá na frente. E aí é quando pode ter trocas e é quando a gente vai ver aquela loucura que sempre acontece. De 26 a 29 de março tem o encontro anual da Liga, esse ano vai ser lá no Arizona, em Phoenix, no The Biltmore, que é quando se juntam donos e correspondentes da Liga e tudo mais para decidir coisas novas. É aí que às vezes tem mudanças de regras ou coisas assim. Em abril, coisas importantes acontecem como, por exemplo, 3 de abril, times que contrataram um novo técnico principal depois do final da temporada regular de 2022 podem começar os seus trabalhos de off-season. 17 de abril, times que têm técnicos que não são novos podem começar os seus trabalhos. Aí, 21 de abril é quando free agents restritos, que ainda tem algo com o seu time antigo, podem assinar suas novas ofertas. 27 de abril é o último dia para os times entrevistarem, testarem, visitarem jogadores elegíveis para o draft, porque em 27 de abril até 29 de abril tem o draft da NFL. A primeira rodada sendo no dia 27, indo até o dia 29, vai ser em Kansas City, esse ano lá no Missouri, e é uma das datas mais importantes. A gente faz uma live aqui no dia 27 de abril, cobrindo toda a primeira rodada, e isso é muito bacana. Aí chega maio. Maio tem coisas burocráticas, então, como por exemplo, exercitar a opção de 5º ano no contrato de jogadores do draft de 2020, ou seja, você define se você quer que o seu contrato de calouro com o seu jogador draftado continue por mais um ano nessa opção de 5º ano. Do dia 5 do 8 ou 12 a 15 de maio, os times podem eleger ter os seus pós-draft rookie minicamp de sexta até domingo ou de sábado até segunda-feira em um dos 2 fins de semana que seguem o draft. Basicamente para começar a treinar com esses jogadores. Dia 15 de maio começa o trabalho dos calouros e aí de 22 a 24 de maio tem o Spring League Meeting, que é quando tudo que eles definiram naquele anual que teve antes, eles batem o martelo nesse final de maio. Lá para julho a gente começa com os treinos para a NFL começar de fato em setembro. Agosto tem pré-temporada e fim de papo. Tudo isso você pode encontrar no site oficial da NFL. Vou deixar o link aí na descrição também. Meus amigos, deixem o gostei, se inscrevam que a gente tá chegando aos 100 mil inscritos. Um grande abraço para todos vocês.